Olá, amigos do canal Retorno da Glória, que a paz do nosso bom Deus esteja sobre cada um de vocês e também que o Espírito Santo nos guie nesse estudo tão importante que nós realizaremos hoje. Bom, está escrito na palavra do Senhor: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12, versículo 1. Bom, meus amigos, nós estamos vivendo nos últimos dias. E períodos difíceis e também trabalhosos estão bem diante de nós. Tempos, na verdade, de terrível angústia como nunca houve e como jamais haverá, em breve vão ser uma realidade nesse planeta. E está escrito: viu outro anjo que subia do lado nascente do sol, tendo ele o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versículo 3. Amigos, o mundo político, social e religioso está hoje em comoção. Também o mundo natural, tanto animado como inanimado, está hoje gemendo de dores por causa da maldade do homem. Também os biólogos, os geólogos e os cientistas de diversas áreas de estudo aparecem constantemente nos nossos dias com novos dados estarrecedores sobre os recursos naturais e financeiros do nosso mundo. As geleiras se derretem, a água potável está cada dia mais escassa. A terra seca em algumas partes do planeta e em outras partes do nosso mundo as enchentes estão devastando as plantações bem como as moradias. Os terremotos sacodem o planeta mesmo em lugares que não se imaginava. Os países pobres e também as superpotências hoje têm dívidas que chegam a trilhões. As nações estão iradas, os homens estão desesperados. E alguns, sob o peso dessas coisas e das coisas que sobrevirão ainda, já começam a desmanhar hoje de terror. Os cristãos estão sendo terrivelmente perseguidos em algumas partes do nosso planeta. E de quando em quando ouvimos alguns especialistas dizendo que se as coisas continuarem assim, talvez a guerra venha a ser inevitável. Contudo, meus queridos, a guerra está sendo contida, pois é necessário que os servos do nosso Deus sejam selados em suas frontes. Meus irmãos, em breve Miguel, Jesus, se levantará e nós veremos um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação sobre essa terra. E veja, desde que entrou o pecado neste mundo, nunca a Igreja de Deus passou por uma fase tão solene no grande conflito. Na verdade, nós estamos vivendo no antítipo do dia da expiação. E se solene era o período da ilustração lá no Antigo Testamento, imaginem, meus amigos, quão soleníssimo é o período do real Yom Kippur nos dias em que nós estamos vivendo. Está escrito na palavra do Senhor: porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E afligireis a vossa alma. E nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Sábado de descanso e solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Levíticos 16, versículos 30 e 31 e também capítulo 23, versículos 28 a 32. Meus irmãos, o dia da expiação típico, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário terrestre, naquele dia o povo de Israel parava com as suas atividades comuns, corriqueiras, deixava de lado toda a satisfação para com o apetite e aplicavam-se em suplicar a Deus o perdão dos pecados conhecidos e também pediam perdão dos pecados que eles não se lembravam que haviam cometido. E isso pelo fato de que eles compreendiam, amigos, que o sumo sacerdote, se esse terminasse de fazer a purificação do santuário e também a expiação pelos pecados do povo, mas ainda existisse neles, nos membros de Israel, algum pecado sem ser confessado, então o impenitente morreria fisicamente e também eternamente. Bom, aquilo que ocorreu no passado é apenas uma ilustração do que está acontecendo no presente e também do que vai acontecer no futuro. Pois o verdadeiro sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, ele
já está fazendo a purificação do santuário e também a expiação dos pecados daqueles que morreram crendo nele desde 1844. Conforme nós vemos na profecia do capítulo 8 de Daniel, a qual fala das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, dos 2.300 dias proféticos, os quais são 2.300 anos literais, de acordo com a ordem estabelecida por Deus de um dia ser igual a um ano, a qual está em Números 14, versículo 34. Mas agora chegou a hora de julgar os vivos e de fazer definitiva expiação ou eliminação dos registros dos seus pecados. Ou então, chegou a hora dos falsos remanescentes serem finalmente pesados na balança e achados em falta, e serem então eternamente eliminados do meio do povo de Deus, assim como acontecia no dia da expiação no antigo Israel. Irmãos, estamos no antítipo do sábado solene do Yom Kippur. E agora é tempo de descansarmos das nossas atividades. Agora é tempo de nos conformarmos com as bênçãos que Deus nos tem dado e pararmos de correr atrás do vento. Agora, na verdade, é tempo de agradecermos o pão de cada dia que o Senhor nos tem concedido, em vez de nos estressarmos ao limite para conseguirmos mais e mais ganhos deste mundo. Agora é tempo de colhermos o maná na medida diária, pois se colhermos para o dia seguinte, apodrecerá. Na verdade, meus amigos, todos que têm o desejo de ingressar em uma faculdade ou que já ingressaram, todos que desejam se casar ou ter filhos, todos que planejam construir ou reformar, levantar ou talvez ampliar suas residências ou seus comércios, devem, antes de tudo, fazerem fervorosas orações e também fervorosas súplicas e fervorosos clamores, para que Deus lhes responda de uma maneira clara e também muito explícita se é ou não da vontade dele que avancemos nesses projetos. Pois, caso a resposta de Deus não seja positiva, então esses planos, eles podem ser as armadilhas do inimigo que irão roubar o tempo da nossa oração, do nosso estudo da palavra e também do trabalho missionário, os quais são indispensáveis para o nosso desenvolvimento espiritual até chegarmos à altura da maturidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, este período em que devemos afligir as nossas almas diante de Deus, está descrito no livro de Joel. E Joel diz que nós devemos fazer isso voltando-nos ao Senhor de todo o nosso coração, com jejuns, com choro e também com pranto. Joel 2, versículo 12. Amigos, Deus nos apela hoje para que deixemos de ser apenas os defensores da verdade presente, para passarmos a ser finalmente os praticantes dessa bendita verdade bíblica. E agora nós devemos ter uma comunhão com Cristo, semelhante à comunhão a qual Enoque teve com ele. Nós devemos desejar a Jesus mais do que o nosso alimento, mais do que a água a qual consumimos, mais do que o ar que esperamos. Nós devemos desejar a Jesus mais do que nós desejamos viver a nossa própria vida nessa terra. Desejamos pensar nele, acordando, deitando e também em todos os demais momentos do nosso dia. Nós devemos, com os olhos da fé, em todos os instantes da nossa vida, em todos os lugares, em todas as situações, vermos a Jesus. Devemos orar e vigiar sem cessar para que não caiamos em nenhuma tentação, meus amigos. Pois não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, mas pelo contrário. Juntamente com a tentação, Ele nos proverá o livramento, de sorte que a possamos suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. Irmãos, nós devemos hoje, a cada dia, clamarmos mais a Deus para que Ele nos coloque em uma atmosfera muito mais alta do que a atmosfera pecaminosa a qual nós vivemos. Bom, há uma promessa no livro Patriarcas e Profetas, a qual nos diz que se estivermos nos esforçando para mantermos a nossa mente constantemente ligada com o céu, então Deus vai operar o milagre. Ele será para nós semelhante a um imã e atrairá todos os nossos pensamentos para Ele. E também não podemos nos esquecer do que o Espírito de Profecia nos diz com relação a meditarmos ao menos 1 hora por dia na vida de Jesus. E especialmente nos últimos momentos da vida dele. E sendo assim,
Leiamos, meus amigos, e estudemos os 4 evangelhos da palavra de Deus e também o livro desejado de todas as nações, para que conheçamos profundamente a verdade, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando aprendermos a verdade de Cristo, meus irmãos, então, semelhantemente a Ele, nós não ficaremos nos detendo em fofocas, nem em críticas, nem em agressões verbais contra os nossos amigos e irmãos, mas passaremos a interceder pelos nossos inimigos e também por todos aqueles que estão em erro. Bom, nós ficamos hoje por aqui. O meu desejo e também a minha oração, meus amigos, é que o Espírito Santo de Deus encha os nossos corações com a sua bendita presença, a fim de estarmos mais do que preparados quando o nosso nome passar diante do tribunal celestial. Porque, cheios do Espírito Santo, nós não seremos reprovados, mas sim seremos selados e confirmados para sempre no livro da vida do Cordeiro. Bom, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.